Boa noite. Uma boa noite. Queria agradecer muito, primeiro, a presença do Ciro, né? Na live na primeira live da Turma Boa, porque essa Turma Boa é muito grande e nós quatro estamos longe de representar toda ela, mas é sempre bom começar por algum lugar e começou por nós. Eu vou fazer uma apresentação bem rápida e encaminhar logo 2 perguntas para o Ciro para a gente já aquecer para o debate. Bom, meu nome é Faiga e eu sou o Cirão da Massa, sou a dona da página do Cirão da Massa e sou membro da plataforma Todos com Ciro. Boa noite, Faiga, boa noite a todo mundo aí, turma boa. Boa noite. Eu acho que o grande assunto, assim, em relação a você agora é o livro. Eu não li o livro ainda, mas vou ler. Me chamou bastante atenção na fala Leila Nami, né, editora da Leia, e me chamou muita atenção na fala dela quando foi para o lançamento do seu livro no último sábado. Ela fala que ela tinha visto aquilo como biografia da sua vida. Um livro que descreve e que comenta e estabelece um projeto de país. Todos esses anos seus acumulados de reflexão. Então, assim, me chamou muita atenção ela falar isso. Então, eu queria que você comentasse como que você lê isso. O quanto desse livro, ele transparece essa sua trajetória como homem público, como administrador, a sua maturidade intelectual, o lugar que você está agora na vida. Como que isso se transparece na sua obra e que você comentasse um pouco a respeito disso. O livro é uma documentação de um conjunto de pensares que vocês, que são meus amigos, que me acompanham, que me enriquecem todo dia com as críticas, com as sugestões, com os toques inteligentes, sensíveis, meio que conhecem por pedaços. O que é que o livro faz? Ele oficializa, não é, com um certo status intelectual, e evidentemente que a crítica eu deixo aos leitores, mas eu faço um esforço de distanciamento acadêmico, que você, Faiga, que é pós-doutora, né, já sabe bastante bem, para tentar propor uma contribuição a um debate brasileiro e peço que se respeite um método. Então, o livro é um esforço de história da economia política brasileira, o livro é um esforço de economia política estrito sensu, né? O livro tem capítulos muito chatos ou pontos muito chatos em que você pode até passar ali as páginas sem precisar ler, porque eu dou a cara para bater num desenho de modelo tributário, números, chatices de macrocontabilidade pública, assim faço com a questão da Previdência, especulo sobre política industrial, aí já fica um pouco menos chato, mais teórico e menos número, mas o livro basicamente está ambientado também numa reflexão e me apanha no meio da minha contradição de ser humano. Talvez tenha sido isso que a diretora, a presidenta da Leia, que é a editora que vai publicar, encontrou. Ali tem um encontro entre um político, que todo mundo sabe, um político ele trabalha a massa que tem, ele está no aqui e agora, ele tem adversários, ele tem adversários, tem críticos prontos para pegar a contradição, explorar, fazer ali em tempos de fake news uma manipulação, e o acadêmico meio que despreza o retorno. Como faz um extraordinário artista, ele vai lá e interpreta o personagem, pouco importa as consequências que esse personagem gere na plateia, ele será o grande artista quanto mais fielmente ele se aprofundar no personagem. E essa contradição entre um estudante, né, não posso me dizer um acadêmico, um intelectual mais sofisticado, com um operador da política, talvez seja de fato uma peculiaridade interessante no livro, porque ao contrário dos acadêmicos, eu boto a mão na massa. Eu não posso propor coisas que eventualmente sejam amanhã. Esse camarada está propondo isso porque papel aguenta tudo. Aliás, eu uso essa expressão, papel aguenta tudo, no livro, não é? Então eu me obrigo aqui a dizer que não é só papel não, olha aqui, olha assado, concreto e tal. Mas ao mesmo tempo, eu não largo mão de, por exemplo, botar a mão nesse vespeiro, né, da esquerda moderna, ou pós-moderna, aquela que perdeu a percepção revolucionária com a queda do Muro de Berlim, com a dissolução da União Soviética, e sendo generosa, tendo compaixão, tendo solidariedade, porque essa é a melhor gente, não é egoísta, tem o melhor espírito na humanidade, perdeu o método e parte dela engole com casca e tudo uma mistificação norte-americana, que é a apologia exacerbada da hiperfragmentação dos interesses identitários. E aí eu estou propondo uma convergência. Eu estou dando aqui um exemplo prático de um vespeiro onde eu resolvo botar a mão e posso ser muito mal interpretado, já tenho sido, enfim. Mas eu acho que os tempos brasileiros e mundiais são tão graves, são tão paradigmáticos daquilo que no caso, o pai, né, o Alexandre Dumas pai, tem um conto em que ele descreve um guarda ali, um guarda da rua,
não é, que tomava conta ali da rua na frente da Bastilha e que, procurado por um curioso, perguntou: o que está acontecendo aí no dia 14 de julho de 1789? Ele diz assim: não sei, está tendo alguma confusão aí na cadeia. Não, e aquilo era a Revolução Francesa que fundava a Idade Moderna no Brasil. Então, às vezes, você está tão dentro do fato histórico que você não percebe. Mas a minha sensibilidade é que o mundo e o Brasil, naturalmente, com gravíssimas contradições, estamos vivenciando a probabilidade de uma mudança histórica. E aí eu acho que é preciso dar a cara para bater, correr o risco de ser mal interpretado e guardar coerência. E o livro procura fazer isso numa linguagem o mais simples possível. Toda palavra que eu colocava, eu pensava em vocês. Juro, não é bajulação, vocês, os jovens brasileiros. O livro é para os jovens brasileiros, é para vocês terem uma viagem que não seja tão desagradável na história, que esse país que nós temos hoje, para o bem e para o mal, não é consequência do acaso, nem de episódios desconectados, é uma linha histórica para o mal e para o bem que nós estamos experimentando hoje. E a recuperação dessa linha histórica, a sua projeção para o futuro é o lado esperançoso do livro. Então, mas evidentemente que eu reconheço no livro, por isso eu falo em dever, que é uma palavra que quase nunca anda junto da palavra esperança, né? Esperança normalmente é uma coisa idealista, não é, espontânea, que está na alma da gente, sem associação para nada que não seja a idealização. Mas eu falo do dever da esperança, porque o desenho da tragédia socioeconômica brasileira, política, institucional do país, pelos últimos momentos, é único na história. É o mais grave encontro de uma crise de saúde pública, de economia, não haverá precedente em relação ao que já aconteceu, e esse contorno de crise política calorosa, já com ameaças ou pelo menos tentativas, não é, de disruptura no campo institucional. Vale a pena ler, pode crer que vale a pena ler. Termina confiante, mas eu digo que a melhor forma, é uma frase do livro, que a melhor forma de prever o futuro é construí-lo. E esse é o grande apelo do livro. Vamos pegar a nossa história e construir o futuro do Brasil por nós mesmos. Não passarão. Não passarão. Não passarão. Fascistas não passarão. Voltou aqui diretamente dos nossos estúdios ao vivo com Ciro. O Ciro, o Jota é seu conterrâneo, né? Então ele é essa pessoa inteligente, engraçada aí. Nós aqui nascemos tudo gaiato, a vida é que nos deforma. E o Barbudinho é de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então, Ciro, o que a gente estava conversando agora, e introduzindo o assunto, era sobre as manifestações, né? Que começaram com o estupim do assassinato daquele senhor por aquele policial, enfim, uma situação muito difícil, mas não é só isso, né? A gente sabe que tem contornos históricos, sociológicos bem profundos, assim, não só dos Estados Unidos como do mundo, e isso está culminando numa série de manifestações e num fervor muito grande de transformação, e inclusive aqui no Brasil, né, que teve manifestações esse final de semana e vai ter no próximo também, mesmo em meio à pandemia, que a gente sabe que o recomendado era ficar em isolamento, em quarentena, mas que as coisas também não estão sendo bem tangidas nesse assunto, que a gente vai falar depois. Eu queria ser mais específica, que você comentasse dois aspectos, uma esperança e um medo, sobre esse cenário que a gente está vendo. Veja, eu queria ouvir uma rodada de vocês sobre essas duas questões que estão acontecendo hoje no Brasil. Uma, a ideia de manifestações de rua da nossa turma, dos democratas, que finalmente perderam a calma ou decidiram, nós vamos escolher conforme a ponderação que vocês me fizerem, não é? Numa hora em que nossa virtude moral, nossa superioridade moral, significa estarmos em linha com a ciência, com a vida. E, portanto, a grande recomendação hoje é não fazer aglomeração, não ir para a rua. Eu quero perguntar para vocês isso, mas é preciso separar muito claramente o que está acontecendo na América do Norte daquilo que está acontecendo no Brasil. Nesse momento, de novo, para pensar alto, eu estou vendo o que está acontecendo no Brasil, basicamente, isso me dá medo, ou me assusta. Eu não sou muito de cultivar o medo, mas me leva a ter muito cuidado, porque há vidas envolvidas nisso, literalmente. Eu imagino que está acontecendo o seguinte: no gabinete dos fascistas ao redor do Bolsonaro, bolsonarismo boçal, e ele não está só nisso, essa meia dúzia de militares politiqueiros que têm o fascismo na veia,
ou mais remotamente essa ideia que vem desde a República de que cabe às Forças Armadas uma espécie de tutela eterna sobre a sociedade brasileira. Não que eu considere que as Forças Armadas profissionais estão escalando o golpe, eu ainda acho que não. Mas eu sei que no entorno do Bolsonaro essa aventura está claramente posta. Essa nota do Heleno, contra a qual eu me levantei claramente, para não ficar espalhando brasa para todo mundo, só para dizer com clareza que nós, alguns patriotas brasileiros, que não temos rabo de palha, não temos nada a ver com a esculhambação do PT, né, que não temos nenhuma vontade de deixar o Brasil, né, voltar a um passado que não dá saudade para mim, um passado recente, né, de tragédia econômica, de corrupção generalizada, nós somos diferentes. Eu não tenho nenhum compromisso com esse tipo de erro. Mas o que eu vejo é que o Bolsonaro tem dois flancos da luta real, sob o ponto de vista da psicologia da massa brasileira, em que ele está definitivamente derrotado. Primeiro, o enfrentamento da pandemia. O que ele fez de bobagem, de desgoverno, e o que ele está fazendo no real e no simbólico, por gestos e palavras, no prático, as simulações, né, que a Universidade John Hopkins está fazendo, o Imperial College, dado que o Brasil virou o epicentro da pandemia mundial e as universidades brasileiras, as últimas simulações falam que ali por fim de agosto o Brasil terá entre 85 e 125 mil mortos. E nós temos 20 militares ocupando o Ministério da Saúde, nenhum deles com qualquer experiência em saúde, nem uma passagenzinha no Hospital do Exército, num laboratório. Os 20 são troupiers, ou seja, pessoas que podem ser muito bem treinadas em logística, como é o general ministro da Saúde ou qualquer outra coisa, menos saúde pública. Então, esse é um flanco em que a responsabilidade política do Bolsonaro, não adianta ele ficar atribuindo culpa a este ou aquele outro, porque vai ficar muito flagrante naquela altura, 100 mil mortos nos Estados Unidos, pelo jeito que o Trump tangeu a questão, e 100 mil mortos no Brasil, ali empate, né, os piores do mundo, porque ele imita o Trump e não tem sequer Então, esse é um flanco de luta perdido em prospecção, para explicar o gesto do Bolsonaro de hoje, na minha opinião. O segundo flanco é o econômico. O Bolsonaro não tem plano. O Guedes, além de ser muito ruim, muito despreparado, não conhecer o Brasil, tem uma interdição ideológica que é quase tóxica, é quase patológica. Basta dizer que no momento daquele ele ofereceu, na origem ele ofereceu uma ajuda de R$200 para a população brasileira, o Congresso puxou isso para 600, nós lutamos muito e tal, mas o fato é que hoje, 1º de junho, o crédito que foi disponibilizado numa conta em 48 horas da declaração de 1 trilhão e 200 bilhões de reais, dos quais 1 trilhão de dinheiro público do Caixa do Banco Central, foi disponibilizado para os bancos que contraíram o crédito e aumentaram violentamente a taxa de juros. E aquela outra linha para os micro e pequenos empreendedores ainda sequer foi regulamentada, e a Caixa Econômica, que é um banco do governo, está exigindo garantia real quase igual ao valor do empréstimo, e o Bolsonaro vetou a carência, que é uma obviedade que tem que ter, porque para a gente conseguir o isolamento social, quanto mais eficaz, mais consequência terá no colapso do faturamento das empresas, você precisa dar um crédito de uma carência, né, de 8 meses, que foi o que o Congresso Nacional aprovou e ele revetou. Portanto, além das consequências da retração natural que a economia do mundo inteiro vai ter, no Brasil, o desastre do bolsonarismo, do Guedes, da incapacidade de entender as consequências econômicas, vão fazer que a crise mundial rebata pelo dobro no Brasil. No prático é o seguinte, ali por setembro, o Brasil terá provavelmente 20 milhões de desempregados. Nunca houve isso na história do país. É bom lembrar que quando a gente entrou na pandemia, a metade da força de trabalho brasileira já estava empurrada para a informalidade, para viver de bico, sem qualquer proteção, por essas selvagerias que eles têm feito nos últimos anos no Brasil, e o Bolsonaro e o Guedes têm agravado. Portanto, esses dois flancos, o flanco da saúde pública e o flanco econômico, são duas batalhas centrais perdidas, se o juízo for o juízo popular. O que é que faz o Bolsonaro? Orientado por esse Steve Bannon, pela inteligência, né, norte-americana, que está completamente vinculada a ele aqui, e a esses militares traidores que o cercam. O que é que faz? O Bolsonaro está querendo criar um ambiente novo, onde ele tente derivar a avaliação do povo, que é emprego, salário, renda, aposentadoria, saúde, para as ficções políticas odientas dele. Então, supremacia racial, que funciona nos Estados Unidos e que aqui no Brasil está escondida, está abafada, e que eles estão aflorando.
porque, sei lá, tem 20%, 22%, 23%, 15%, 17%, sabe-se lá quantos racistas no Brasil. A gente sabe que eles existem. O medo do comunismo, ou a apologia de que está em marcha qualquer crítica ao comunismo, ou o fetiche contra os defeitos e deformações de operação da Câmara Federal, do Congresso Nacional e do Supremo. Então, ele vai juntando um monte de coisa artificial, onde ele pode distrair uma fração da opinião pública, dando argumento para essa minoria agressiva dele, não é? Julgá-lo não por aquilo que ele, de fato, é o responsável, pelas mortes e pela destruição da economia, inclusive das finanças públicas. E aí ele tenta galvanizar e está funcionando por um certo lado. Para isso daí, o Bolsonaro precisa produzir um cadáver na rua. Porque em setembro, o que ele vai querer? O caos. Porque o caos nunca foi conselheiro revolucionário. Esse é o grande equívoco de uma certa esquerda mal lida, de imaginar que o caos ou que o lumpen são classes revolucionárias ou são energias revolucionárias. Não é. O medo predispõe as sociedades ao autoritarismo. Sempre foi assim. Eles estão excitando o medo da população para oferecer o braço forte, né, da ordem, ali quando acontecerem, eventualmente, como consequência desse descalabro de saúde e econômico, né, eventualmente eles vão até infiltrar a gente para fazer saque no supermercado. Vejam o que a TV está mostrando nos Estados Unidos. Você tem um protesto pacífico envolvendo milhões de pessoas, mas a centralidade da grande mídia, que tem convergência com esses compromissos centrais, são os saques, os provocadores. Lá o Trump está tentando deslegitimar o movimento antifascista, que vai acabar com a eleição dele, né, tentando deslegitimar como se fosse uma desordem promovida por baderneiros, etc, etc. Esse filme eu já vi no Brasil. Ali, quando o general Figueiredo estava administrando a decomposição da ditadura, houve gravíssimos problemas dessa natureza e houve ali um apelo à ordem e tal, que não funcionou. E a gente não pode deixar isso funcionar também no Brasil. Por isso que eu tenho muita dúvida, embora deva dizer que eu admiro muito quem tem coragem, quem se expõe na luta. Eu só posso dizer que são meus heróis, sabe? Jovens, pobres da periferia, que se dividem em torcidas de futebol, Corinthians, Santos, Palmeiras, São Paulo, se reunirem na Paulista para gritar democracia, só tem uma coisa minha: admiração, respeito e solidariedade. Se for necessário, amanhã eu estarei junto com eles, qualquer que seja o preço. Mas hoje, esses cabelos já estão brancos, talvez seja de ponderar que ainda não está na hora. Se a gente reparar bem, as manifestações para o Bolsonaro estão assumindo duas características: estão ficando menores e mais despudoradamente agressivas e caricatas. Se a gente for aperfeiçoar isso na rua e começar a aceitar a provocação e aparecer um cadáver de lado a lado, talvez aquilo que nós estamos querendo fazer funcione contra nós, os democratas do Brasil. Então, acho, nesse momento, não estou afirmando, porque eu não posso tirar a força, né, de heróis. São heróis que estão aí na luta enquanto nós estamos nos protegendo. Portanto, viva o brasileiro que está na luta. Mas se eu puder, como avô, como pai, fazer uma ponderação, não está na hora ainda. Vamos nos proteger, nós amamos a vida, não vamos dar a eles o pretexto que eles têm. E amanhã, se eles confundirem a nossa prudência, o nosso amor à vida com qualquer tipo de vacilação, nós vamos sim ocupar o Brasil nas praças, nas ruas, e vamos enfrentar quem quer que seja com a arma que quiserem que a gente precise usar. Somos 70%. Entendi. O Jota estava elaborando um comentário antes da gente encaminhar perguntas. Pode falar, Jota. Eu ia falar o seguinte, com relação, não só a manifestação, que, como o Ciro falou aí, né? Inclusive, uma pessoa ao qual eu tenho um grande carinho. Eu sei que você não me conhecia, Ciro, mas é uma pessoa que eu tenho muito carinho. Viu? Não, eu já tinha visto você, sim, nas batalhas aí, claro. Rapaz, não diga isso não, que meu coração não aguenta. Como eu digo claramente, não tinha interagido ainda porque não apareceu a ocasião. De adolescente, estudando para o vestibular, eu já conhecia a luta do Ciro, né, e toda a sua história aí como vereador, deputado, prefeito, né, ministro da Fazenda e tudo, aqui no ponto de poder estar falando, então, para mim, a grande emoção. Inclusive, bem rapidinho, gente, que aí eu já começo. Mandar um beijo aqui para a Gorete. A Gorete tá mandando um beijo para você, que é das Mulheres Guerreiras de Guarulhos. Se eu não mandasse, ela me matava, porque ela manda um beijão para ela. Manda um beijão para ela. Apaixonado por você. E um beijinho aí
A minha namorada Beijo manda grande para ela e diga que também, a paixão Carol. é recíproca. Bem, diante do que aconteceu aí, é como o Ciro falou, chega um momento que a sociedade cansa. Eu também sou do lado da ponderação. Acredito nisso. Acredito que ainda não é o momento. Mas o que eu vejo é que um bocado de tiozinho, o que eu vejo é que pessoas que... É incrível como se perdeu o respeito pelas nossas instituições. É incrível isso. Quer dizer, qualquer coisinha, vá para cá não sei o quê, vá fazer não sei o quê, vou fechar, vou usar um jipe e um cabo. Então, perdeu-se o respeito. Então, parece que as nossas instituições, elas estão muito tranquilas, foram muito tranquilas, deixaram muita coisa passar. E aí, aquela coisa, se você, quando deixa passar, as pessoas não veem isso como uma ponderação, não vê isso como você, o cara é flexível, ele está respeitando a democracia até o momento, está respeitando. Aí o que é que ele acha? Vê que isso é fraqueza. Estou com medo. Eu posso ir lá e posso esculhambar, posso pedir as 5. Na minha opinião, esse gesto, de pedir a volta da ditadura, de pedir o AI-5, o ato institucional número 5, eu acho que esse tipo de coisa deveria existir leis mais rígidas, tipo na Alemanha. Qualquer pessoa lá que fizer sinal, vai fazer sinal de nazismo, como um deputadinho aqui do Ceará, um bichinho aqui, vai fazer sinal, vai fazer isso lá, para ver se você não é preso na mesma hora. Então, eu acho que deve fortalecer. E dito isso, chega um momento em que eles foram para as ruas. Não pode fazer aglomeração, gente. Estão vivendo uma pandemia. Não sei, porque não vai morrer todo mundo. Porque não sei o que e tal. E gente morrendo. As pessoas têm essa ideia. Aí o que é que acontece? Ia para as aglomerações, iam lá fazer aquele montinho, fica lá no chiqueirinho, que não sei o que e tal. Aí o que é que acontece? A gente vê coisas como a gente viu ontem, união das torcidas contra o fascismo, contra o nazismo, vou falar como um ser humano, gente. Aqui representando a página Jumentinho Amarelo, que já tem aí quase 300 mil seguidores. Eu falar como ser humano. A gente sente um determinado conforto. Sabe qual é o conforto? Dizer, olha, cara, as pessoas estão alerta. Olha, cara, as pessoas estão aí. Se precisar, eles estão aí. Se precisar, o da favela desce. Se precisar, as organizações de torcida estão aí, entendeu? E eu não acredito que, no meio da história das Forças Armadas, que já contribuiu tanto com esse país, que as Forças Armadas vão tomar partido para depois, no futuro, daqui a 20 anos, meu filho estudando história, aí, pai, eu tô lendo aqui que as Forças Armadas, em 2020, tomaram o poder para proteger corrupto. Eu acho que isso não vai acontecer. Entendeu? Acho que isso não vai acontecer. Então, assim, como o Ciro falou, acho que não é o momento, tá, de a gente partir para algo que seja mais rígido, mas que a gente fique alerta. E os meus parabéns para as torcidas. Meu irmão Jota, tem um brocado latino que diz que civis pacem para bellum. Então, eu não estou dizendo que a gente... O que quer dizer, se você quer a paz, se prepara para a guerra. Para a guerra. E é o que eu acho que hoje a sociedade civil brasileira tem que fazer. Nós queremos a paz, mas temos que nos preparar para a resistência. Apenas não acho que nós tenhamos que gastar bala com defunto ruim. Muito menos aperfeiçoar uma tática de propaganda. Aqui só interessa ao Bolsonaro. Aí deixa eu dizer para vocês, em 1993... eu era governador do Ceará. E o deputado Jair Bolsonaro propôs o fechamento do Congresso. Só para você ver como você tem razão. As instituições frouxas vão deixando e tal. Então, o Bolsonaro, deputado federal, propôs o fechamento do Congresso Nacional e a implantação de uma ditadura no Brasil. Eu estava numa reunião da Sudene e o Jornal do Brasil estava lá e me perguntou, eu disse, se fosse um governo presidido por mim, ele estava caçado e preso. Jovem governador do Ceará em 1993. E as leis brasileiras não precisam mudar, não. Todas as leis brasileiras já existem, inclusive, contraditória e ironicamente, a mais severa o Jair Bolsonaro deve adorar, que é a Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional diz claramente que fazer apologia
não é, do fim do regime, da constrição dos poderes da República, é crime. Crime com punição severa, de cadeia, crime contra a segurança nacional. Portanto, não falta lei, não, falta homem. Não é mulher, no caso aqui, falta tomadores de decisão, né, para fazer as coisas aplicar e deixar essa leniência. Não, um camarada, isso foi em 93. Agora, nós vimos a milícia do Bolsonaro de frente. Por isso que eu estou fazendo essa ponderação. O Brasil não viu ainda. Nós aqui no Ceará já vimos. O senhor Sérgio Moro desceu aqui para estimular. O comandante da Guarda Nacional, que é um traidor, marido dessa Carla Zambelli, desceu aqui para estimular. E meia dúzia de jovens absolutamente agressivos, mascarados, de arma na mão, escolheram Sobral. Por quê? Porque é a minha cidade, para aterrorizar a cidade, fechar a escola na base da ameaça de tiro, fechar o comércio na base de ameaça de tiro, e o que nós resolvemos fazer aqui foi encarar eles. E encaramos. O Cid não morreu porque Deus é muito grande, foi generoso e o protegeu, mas levou 2 tiros no peito. Mas aquele movimento virou 386 expulsões e outro tanto de processos. Aqui botaram o rabo entre as pernas. E é isso que eu estou querendo dizer, não gastar bala com defunto ruim. Se essa gente ao redor do Bolsonaro imagina que vai tentar, e eles vão tentar, essa é a hora da gente se organizar. E aí se organizar não significa, não é ir como o Cid foi com a reta escavadeira e levar um tiro no peito. A gente tem que fazer tática, organizar, estabelecer, porque não é valente, senão civicamente, aquele que enfrenta desequipadamente um adversário que conhece. Isto é uma questão. Agora, deixa eu lhe dizer, eu, nesse momento, estou com muita preocupação com relação à tentativa do Bolsonaro mexer com essa milícia. Ele acabou de nomear um coronel da Polícia Militar de Minas Gerais para presidente da FUNASA, Fundação Nacional de Saúde. No meio da pandemia, a FUNASA, por exemplo, toma conta da saúde indígena, lá orientado pela FUNAI, e ele entregou isso para um coronel da PM de Minas Gerais. O que ele está fazendo? Ele está montando a milícia. Por quê? Porque ele sabe, ou pelo menos desconfia, que as Forças Armadas brasileiras não o acompanharão nessa aventura. Um dos argumentos você deu, mas eu tenho 2 mais consistentes. Vamos lá. Primeira condição interna. Em 64, toda a classe média brasileira e a grande burguesia brasileira, civis, estavam pelo golpe. Estavam pelo golpe. Os 4 grandes jornais, Estadão, Folha de São Paulo, O Globo, de novo, e Jornal do Brasil, estavam defendendo editorialmente o golpe. A burguesia brasileira estava defendendo o golpe porque o cenário da propaganda era um conflito entre o comunismo internacional e o capitalismo. E vamos nos lembrar que 64 é um ano e pouco depois, o 1º de abril de 64, um ano e pouco depois da crise dos mísseis em Cuba, em que a humanidade quase foi à guerra nuclear por conta de uma coisa real, física. Os soviéticos colocaram mísseis com ogivas nucleares a 150 quilômetros da Flórida. Portanto, não havia nuance naquela época. Era preto ou branco e os americanos não queriam nem saber. Eu conheço as conversas todas. Isso está tudo desencriptado, vocês que são curiosos. Foi tudo liberado, esse acervo está tudo na biblioteca do Congresso americano. Lá, por exemplo, estão planos de ocupação do Nordeste, de dividir o Brasil. Lá está o relatório de um porta-aviões ancorado. Dia 30 de março estava ancorado um porta-aviões cheio de fuzileiros navais norte-americanos, prontos para desembarcar no Brasil, se houvesse resistência. E aí os militares vieram. A classe média estava com o golpe. A Igreja Católica estava com o golpe na data. A CNBB, por conta da questão do comunismo, materialismo, etc., né, das notícias de perseguição da Igreja de Roma na Cortina de Ferro, a Igreja estava. Então, a marcha com Deus pela família e a liberdade envolveu a classe média, né, muito pesadamente. Hoje, nada disso existe. Se você consultar a opinião pública brasileira, 90%, 86% é contra a ditadura. A grande burguesia não está disposta a embarcar nessa aventura porque o Bolsonaro é o não tem tu, vai tu que eles engoliram. Vamos ter humildade. O Bolsonaro não era o candidato do Paraná brasileiro. O candidato era o Alckmin. O candidato Step era o Meirelles. O sub-Step era o Amoedo. O Bolsonaro foi o não tem tu, vai tu para não deixar eu chegar lá. Essa é a grande clareza.
porque eles sabem onde é que a andorinha dorme. Ou você veja, por exemplo, os grandes telejornais esculhambaram, novelizaram aquele espetáculo de vulgaridade que foi a reunião do Ministério do dia 22, mas apagaram o Guedes. O Guedes, as maluquices, as baboseiras que o Guedes falou, os palavrões que o Guedes falou, isso tudo foi tirado. Porque essa agenda aí é a que interessa. Então não há condição objetiva interna. E externamente, ninguém mais na comunidade internacional aceita, sabe, legitimar, reconhecer, fechar o Congresso Nacional, fechar o Supremo, e o regime francês vai reconhecer isso, o regime alemão, a União Europeia, a China, que é o maior parceiro comercial do Brasil, vai reconhecer isso, zero possibilidade. E se Deus for grande mesmo, como eu acredito, àquela altura, o Trump perdendo as eleições, aí é que ninguém vai reconhecer mesmo, porque o Congresso americano não aceitaria que o Trump fizesse o reconhecimento. Então, essas duas razões são fortes. A última é essa que você disse, que vale a pena repetir. Você acha mesmo, meu irmão que está nos ouvindo aqui, que os militares iam correr um risco de entrar como golpistas, fechar o Congresso, correr o risco todo de um enfrentamento que haverá resistência, que eles saibam com todos os S's e R's que para impor no Brasil a ditadura, rasgar a Constituição, vai ter que matar um bocado de patriota. E eu quero ver se os filhos do povo brasileiro, vestindo a farda de Caxias, vão matar gente do Brasil, patriota, que eu, por exemplo, não aceito, ponto final, e tenho segurança que não estou só nisso. Isso dito, você acha mesmo que os militares vão fazer um golpe para sustentar uma família de bandido como Bolsonaro? Todos os serviços de inteligência do Exército já sabem as conexões do Flávio Bolsonaro com as milícias do Rio de Janeiro. Todos eles sabem da roubalheira, da rachadinha, do Bolsonaro, inclusive. Todos eles estão cansados de saber, né, das bandalheiras internacionais, do entreguismo, não é? Vassalo do outro filho do Bolsonaro, que é esse Eduardo Bolsonaro, de maneira que, por uma razão, pela outra e pela outra, eu não estou temendo o golpe. Golpe assim, descer os militares organicamente, de tanque na mão, de tanque em cima, para fechar o Congresso, não vejo isso. O que eu vejo é o Bolsonaro como um cachorro hidrófobo, encantuado ali por setembro, desesperado, porque estará completamente desmoralizado pelas razões reais, vai tentar excitar o povo e produzir alguma conflagração que estabeleça um apelo à ordem, que é a única chance que ele tem de contaminar um pouco as Forças Armadas e virar a cabeça da classe média. Porque a classe média, se como haver saque de supermercado, confusão, a classe média, né, já mostrou, ela fica com medo e pede ordem também. E cabe a nós ter a prudência e a capacidade de ajudar o nosso povo a organizar a resistência, mas não aperfeiçoar o argumento golpista. Muito obrigado, Ciro. Quero dizer que do Projeto Nacional de Desenvolvimento é a minha paixão, porque trabalhei durante muito tempo como pesquisador da pesquisa e desenvolvimento farmacêutico. Então, assim, essa coisa do Brasil caminhar, parar de vender commodities e começar a produzir tecnologia é o meu sonho. E é o que eu digo para os meus seguidores. Então, um prazer estar aqui. Só tenho a agradecer a você, a oportunidade da gente estar aqui, a toda essa equipe que faz parte aí comigo. Tá? Então, muito obrigado e um grande abraço para você. Obrigado, Jota. Obrigado pelo seu bom humor, mas especialmente pela sua qualidade de militante e a turma toda que lhe acompanha aí. E eu devo dizer a você aquilo que eu tenho repetido. Ciência, tecnologia e inovação é o outro nome de soberania. É completamente ilusório aquele negócio de um camarada chegar, tirar a espada da cintura e gritar uma palavra, um dístico, e no dia seguinte ser reconhecido internacionalmente. Isso tudo ficou para o passado. Ou você adestra a sua inteligência, ou você consegue que a sua inteligência tenha qualificação sofisticada, ou você vai sempre ser um país dependente, secundário e pobre. Portanto, não tenha nenhuma dúvida que se um dia a gente tiver chance, um projeto nacional tem que fazer uma aposta central na capacitação da nossa inteligência brasileira.
Se você ainda não é meu seguidor na página do Facebook ou ainda não é inscrito no meu canal, aproveite esse momento para ser meu seguidor da página e para se inscrever no canal no YouTube. E para se inscrever é só ir aqui, ó. Se inscreve aqui, ó. E você que já é meu seguidor e queria que a gente fizesse mais vídeo, você pode nos apoiar com a plataforma Apoia-se. E lá você pode contribuir com o que você quiser e puder. Além do que, é super seguro. O link do Apoia-se, gente, tá aqui embaixo ou em cima, mas vai estar aí o link. Vá lá e faça a sua contribuição com o Jumentinho.